Isabel Mega, tu vês, né, minha amiga? Tá aí o negócio sendo organizado para de repente só vamos topar então se a parada ficar meio dividida. Mas vem cá, microempresas ou pequenas empresas. Como é que fica isso, Bel? Porque quando a gente imagina uma estrutura de uma grande empresa, claro, para qualquer empresária e empresário vai ser um desafio. Mas quando você pensa numa big empresa, você tem uma gordura maior do que as pequenas empresas, que às vezes tem 3 funcionários, 4 funcionários, e estou sendo até bem, como é que fala? Não é modesta. Quando você exagera um pouquinho, até me fugiu a palavra. Porque tem gente que tem um funcionário só. E aí, como é que vai se virar com essa redução, hein, Bel? Nos conte, hein? Qual o objetivo do governo também para esse setor da sociedade? Oi, Elisa, bom dia para você, Bom Clarissa. dia. Bom dia para quem está começando mais uma semaninha com a gente aqui no Live. Elisa, o governo está na mesa para parar divergências. Esse é o objetivo número 1 dessa reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Motta, é que eles possam bater o martelo, principalmente nessa divergência maior, que é a divergência sobre a regra de transição. Agora, o que a gente observa de discurso dos governistas é de que eles ainda apostam que um ponto não haja nenhum tipo de tentativa de voltar atrás, que é a questão de trabalhar na zero compensação. Isso olhando nesse cenário mais macro. E isso, querendo ou não, vai de encontro àquilo que a gente tem escutado do empresariado. Diversos setores estão se queixando sobre essas discussões do fim da jornada 6x1, já ameaçando que vai ter alta de preços nos produtos ofertados, nos serviços ofertados. Então, o consumidor vai sentir no final das contas. Agora, o governo vem trabalhando a coisa junto com o Congresso Nacional de maneira em que não haja nenhum tipo de compensação. Lembra que no início a gente falava muito sobre uma retomada de uma pauta que é muito forte no Congresso Nacional, que é a pauta da desoneração da folha de pagamento. Isso, segundo o termômetro do dia, parece ter ficado mais em segundo plano. Qual seria a forma de compensação a ser estudada de uma maneira um pouco mais ampla? Seria justamente pensar nessa regra de transição para adaptação dos setores. E aí, te respondendo objetivamente, qual é a fatia específica do empresariado que ainda poderia ter algum tipo de aceno, segundo o desenho que a gente tem hoje dessa PEC do fim da jornada 6x1, justamente a micro e pequena empresa. Poderia ser um aceno para essa fatia do empresariado via aquele outro projeto de lei que vai acompanhar essa PEC, que vai tratar de algumas questões muito específicas de algumas categorias ou de alguns setores, ou poderia ser contemplada de alguma maneira por algum anúncio, inclusive, do próprio Poder Executivo. E aí, sem a necessidade de passar pelo Congresso, poderia ser, por exemplo, uma linha de crédito ou algum tipo de aceno nesse sentido, via caneta mesmo do Poder Executivo. Então, isso tudo ainda está sendo bastante discutido entre o Legislativo e o Executivo, mas quando a gente olha no cenário macro, né, de setores e todas aquelas queixas que eles têm de, olha, para a gente diminuir então a jornada, a gente precisa ter algum tipo de compensação, não é isso que está se costurando nesse momento. E é um ponto que é bastante relevante nas discussões, porque normalmente os setores têm muita influência sobre os parlamentares, conseguem, via lobby junto aos parlamentares, irem viabilizando os seus interesses. Mas é ano eleitoral, então assim como o Senado também quer ter sua digital nessa tramitação dessa proposta, a Câmara também está colocando seus recados junto aos setores e o governo está cerceando todas essas discussões e trabalhando para aparar arestas de acordo com aquilo que sente que vai ter mais efeito eleitoral. O que une todos esses grupos é o fato de que eles precisam ter algo a ser materializado justamente para as eleições. Sobre a regra de transição em si, não tem essa de você não ter nenhum tipo de transição.
há uma camada do governo que fala isso, fala aos quatro ventos, isso vem muito, por exemplo, do ministro Guilherme Boulos, mas não é o que se configura hoje. O que se configura é realmente você chegar a um tempo intermediário de transição, que não seja nem tão alto como 5 anos, por exemplo, mas nem tão baixo. Então, essa reunião do presidente Hugo Mota com o presidente Lula vai ser, sobretudo, para você colocar um ponto de convergência em relação a essas discussões. E a gente fala de regra de transição, mas a gente fala também de tempo de implementação, ou seja, a partir de quando essas mudanças todas entrarão em vigor. Já foi 120 dias, hoje o consenso é para 90 dias, mas o governo ainda tenta diminuir um pouquinho mais para 60 dias. E por que isso, Elisa? Justamente porque precisa que esses efeitos comecem a ser sentidos no período eleitoral. E Davi Alcolumbre? Vamos fazer uma retrô aqui? Que não é nem uma retrô muito antiga, não. Vimos o climão, votação, Jorge Messias, Senado Federal, não foi adiante e a galera dizendo ali que é porque Davi não foi atendido no que queria. Mas aí a escala 6x1 aparece no meio do caminho, Clarissa Oliveira. Como é que vai ser a postura de Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional? O que vai ser feito, então, para agradá-lo? Você já adiantou ali um cadinho disso, mas de que maneira Hugo Mota é uma figura para tentar apaziguar essa parada? Então, Elisa, você lembra que na semana passada a gente ficou um tempão aqui, a gente até conversou aqui a respeito dessa aproximação de Hugo Mota com o presidente Lula. Foi a eventos, né? Exatamente, até passa também por um pouco das informações que a Isabel traz para a gente a esse respeito também, porque tudo isso tem como pano de fundo a eleição. A gente sabe que o Hugo Mota, como a gente já falou, tem buscado essa aproximação aí com o Palácio do Planalto, para, quem sabe, conseguir ali um endosso para uma aliança que tem a ver com a candidatura do seu pai, a senadora lá na Paraíba. E a gente sabe também que ele tem interesse em se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. E onde é que Hugo Mota entra como uma peça-chave para o presidente Lula? E aí entra a figura de Davi Alcolumbre, como a gente estava dizendo. O presidente, depois que a gente já tinha levantado essas informações lá atrás, e aí no fim de semana o jornal O Globo também avançou nessa informação sobre a participação de reuniões entre Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e José Guimarães, ministro da Articulação Política do governo Lula. Tudo isso para tentar apaziguar aquela crise que parece terminar nunca entre Alcolumbre e o Palácio do Planalto. Aí, desculpa eu me alongar um pouco, mas é porque o fio do novelo aí é longo mesmo. E aí, olha só, o que está sendo esperado de Hugo Mota neste momento para fazer dar essa ajudinha aí para o Palácio do Planalto? Tem gente reclamando, inclusive, da atuação de ministros que hoje estão mais alinhados ao Centrão, por exemplo, ou que fazem parte de disputas internas ali do próprio PT. E tem gente ali que está dizendo, olha, eu acho que essa insatisfação toda do Alcolumbre tem a ver com a eleição também. E aonde que isso aconteceria? Porque o governo está fazendo um monte de aceno para Davi Alcolumbre. Está liberando emenda parlamentar, está liberando nomeação de cargos, até o projeto da exploração do petróleo na margem equatorial foi liberado ali com muito entusiasmo, visto como um aceno importante para o presidente do Senado, e nada de Davi Alcolumbre destravar. E aí o pessoal acha que os acenos do governo não estão chegando na ponta e precisam chegar na ponta para a coisa dar certo. E aí o Hugo Mota está entrando ali para tentar fazer esse meio de campo entre Davi Alcolumbre e o Palácio do Planalto.